O jogo do zero garantido, como blindar seu patrimônio em crises. Você economizou durante 5 anos, guardou religiosamente todo mês, chegou em R$ 100.000 na poupança. Aí vem uma crise. Pode ser uma demissão, pode ser um problema de saúde na família, pode ser o carro que simplesmente morre. E em 6 meses, esse dinheiro todo desaparece. E você volta para a estaca zero. E aí você pensa: caramba, se eu conseguir juntar R$ 100.000 em 5 anos e perdi tudo em 6 meses, quanto tempo eu vou levar para juntar de novo? A resposta é: provavelmente nunca. Porque da segunda vez você não tem mais a mesma energia, a mesma disciplina, a mesma esperança. Olha, 62% dos brasileiros que conseguem acumular algum patrimônio perdem tudo na primeira crise grande que enfrentam. 62%. Isso significa que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora vão perder tudo o que conquistaram financeiramente. Não porque são incompetentes, não porque não se esforçaram, mas porque ninguém ensinou elas a jogar o jogo do zero garantido. Meu nome é Ray e eu passo tempo demais pensando sobre como proteger patrimônio em um país onde as crises vêm em ciclos de 3 em 3 anos. Se você é alguém que já conseguiu juntar algum dinheiro, mas vive com aquele medo constante de perder tudo, se você olha para sua reserva de emergência e pensa: será que isso é suficiente? Ou se você simplesmente não sabe como se proteger das crises que a gente sabe que vão vir, já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo se isso te ajudar. Porque hoje eu vou te mostrar exatamente como blindar seu patrimônio. Não é sobre ficar rico, é sobre garantir que você nunca mais volte para o zero. E isso, no Brasil, vale mais do que qualquer curso de investimento que você já fez. O problema que ninguém fala é o seguinte: todo mundo te ensina a acumular. Tem milhares de vídeos sobre como investir, como escolher ações, como montar carteira. Mas ninguém, e eu digo ninguém, te ensina a não perder. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Em finanças pessoais, não perder é infinitamente mais importante do que ganhar. Deixa eu te mostrar a matemática disso. Se você tem R$ 10.000 e perde 50%, você fica com R$ 5.000, certo? Agora, para você voltar para os 10.000, você não precisa ganhar 50% de volta. Você precisa ganhar 100%. Você precisa dobrar seu dinheiro. Perde 50%. Precisa ganhar 100% para voltar. Essa é a matemática cruel da perda patrimonial. E fica pior. Segundo dados do Banco Central de 2024, o brasileiro médio que perde seu patrimônio em uma crise leva, em média, 7 anos e meio para recuperar o mesmo patamar financeiro. 7 anos e meio. Isso é quase uma década da sua vida. Mas aqui está a parte que realmente me deixa frustrado. A maioria dessas perdas era completamente evitável. Não foi azar, não foi a economia. Foi falta de estrutura. As 3 camadas da blindagem patrimonial. Vamos direto ao ponto. Existem exatamente 3 camadas que separam você do zero financeiro. Eu chamo isso de Sistema 300. 3 camadas, 0 vulnerabilidades, 0 volta para o começo. Primeira camada, a reserva de liquidez imediata. Olha, todo mundo fala de reserva de emergência, mas a maioria das pessoas não entende que existem 2 tipos de emergência. Tem a emergência pequena. O celular quebrou, o pneu furou, a geladeira pifou. Isso custa entre R$ 500 e R$ 3.000, geralmente. E tem a emergência grande. Você perdeu o emprego, teve um problema de saúde sério, precisa mudar de cidade às pressas. A primeira camada é para a emergência pequena e ela precisa estar disponível. Não adianta estar em CDB com prazo de 90 dias. Não adianta estar em ações. Precisa ser dinheiro que você acessa em 24 horas. Quanto? No mínimo R$ 3.000. No ideal, R$ 5.000. Ah, Ray, mas R$ 5.000 não dá para nada. Exato. Não é para dar para tudo. É para dar para emergências pequenas sem você precisar mexer no resto do seu patrimônio. É para você não precisar vender investimento com prejuízo porque o carro quebrou. E aqui está o truque psicológico. Quando você tem essa camada, você para de entrar em pânico com pequenos imprevistos. Você para de desmontar todo o seu planejamento financeiro por causa de R$ 1.500. Essa primeira camada fica em conta corrente mesmo, ou em poupança de resgate imediato. Sim, perdendo para a inflação. Sim, rendendo quase nada. E está perfeito assim, porque a função dela não é render, é existir. Segunda camada, o colchão de sobrevivência. Agora a gente entra no jogo sério. A segunda camada é sua reserva de emergência de verdade.
aquela que te sustenta se você perder a renda. E aqui a maioria das pessoas erra feio. Elas calculam: meu custo de vida é R$ 3.000 por mês, então vou guardar R$ 18.000. 6 meses de despesas. Errado. Completamente errado. Primeiro, seu custo de vida em crise não é o mesmo do seu custo de vida normal. Quando você perde o emprego, você corta Netflix, você corta delivery, você corta um monte de coisa. Seu custo de sobrevivência é geralmente 60% a 70% do seu custo normal. Segundo, 6 meses é insuficiente. Dados do IBGE mostram que o tempo médio que um brasileiro demitido leva para conseguir um novo emprego, com um salário equivalente ao anterior, é de 8 meses e meio. 8 meses e meio. Então, a matemática real é essa. Pega seu custo de vida mensal, multiplica por 0,7 e multiplica por 10. Se você gasta R$ 4.000 por mês, seu custo de sobrevivência é R$ 2.800. Vezes 10, R$ 28.000. Esse é seu colchão de sobrevivência. E esse dinheiro fica onde? Em investimentos de liquidez diária de baixíssimo risco. Tesouro Selic. CDB de liquidez diária de banco grande. Fundos DI de taxa baixa. Não é para render muito. É para estar lá quando você precisar, valendo exatamente o que você colocou, ou um pouquinho mais. Agora, você pode estar pensando: Ray, R$ 28.000 parado? Isso é muito dinheiro sem trabalhar para mim. E é aqui que fica realmente interessante. Esse dinheiro está trabalhando para você. Ele está trabalhando 24 horas por dia dando uma coisa que não tem preço: paz de espírito. Ele está te permitindo dizer não para trabalho ruim. Ele está te dando poder de negociação. Ele está te protegendo de decisões desesperadas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2023 mostrou que pessoas com reserva de emergência adequada ganham, em média, 23% a mais ao longo da carreira. Sabe por quê? Porque elas não aceitam qualquer proposta por desespero. Elas negociam. Elas esperam pela oportunidade certa. Então, matematicamente, essa reserva parada te rende muito mais do que qualquer investimento agressivo. Terceira camada, a blindagem definitiva. E aqui é onde 95% das pessoas param. Elas têm a reserva de emergência, acham que estão protegidas e param. Mas existe uma terceira camada que separa quem volta para o zero de quem nunca volta para o zero. Eu chamo de patrimônio intocável. É uma quantidade de dinheiro, geralmente entre 50 mil e 100 mil reais, que você acumula com o objetivo específico de nunca tocar, nem em emergência, nem em crise, nem se o mundo acabar. Ray, que loucura é essa? Para que ter dinheiro que eu não posso usar? Porque esse dinheiro tem uma função psicológica e estratégica brutal. Ele garante que você nunca vai zerar. Vou te contar uma história real. Conheci um cara em 2015 que tinha 120 mil reais investidos. Veio a crise de 2015, 2016. Ele perdeu o emprego, precisou usar a reserva de emergência. 6 meses depois, conseguiu um trampo, mas ganhando 60% do que ganhava antes. Aí veio 2020, pandemia. Demitido de novo. Usou o resto da reserva, vendeu uns investimentos. Em 2021, ele estava com 12 mil reais. De 120 mil para 12 mil em 5 anos. E sabe qual foi o efeito psicológico disso? Ele simplesmente desistiu, parou de investir, parou de planejar, entrou no modo sobrevivência pura. Agora imagina se ele tivesse separado 50 mil desses 120 mil como patrimônio intocável. Mesmo tendo usado 70 mil nas crises, ele ainda teria 50 mil lá. Ele teria um chão, ele não teria zerado. E essa sensação de eu ainda tenho uma base muda tudo na sua relação com o dinheiro. A matemática da proteção escalonada. Vamos botar isso em números concretos. Imagina uma pessoa com os seguintes números: salário, 5 mil reais. Custo de vida, 4 mil reais. Capacidade de poupança, R$ 1.000 por mês. Aqui está como ela constrói as 3 camadas. Fase 1, meses 1 a 5. Acumula 5 mil reais na primeira camada. Liquidez imediata, conta corrente ou poupança. Fase 2, meses 6 a 33. Mantém os 5 mil da primeira camada. Começa a construir a segunda camada. Custo de sobrevivência, 4 mil vezes 0,7. Pode dizer que os R$ 2.800. Meta, 2.800 vezes 10, a dizer que R$ 28 mil. Poupando R$ 1.000 por mês, 28 meses. Fase 3, meses 34 em diante. Mantém 5 mil na primeira camada.
Mantém 28 mil na segunda. Começa a construir a terceira. Meta da terceira camada, 50 mil reais. Poupando R$ 1.000 por mês, 50 meses, pouco mais de 4 anos. Então, em 6 anos e meio, essa pessoa sai de zero para ter R$ 83 mil de patrimônio blindado, 5 mil em liquidez imediata, 28 mil em reserva de emergência, 50 mil em patrimônio intocável. E aqui está a mágica. Depois desses 6 anos e meio, qualquer dinheiro que ela poupar pode ir para investimentos agressivos, pode ir para ações, pode ir para fundos imobiliários, pode ir para cripto, se ela quiser. Por quê? Porque ela já tem o chão. Ela já tem a blindagem. Se der tudo errado nos investimentos agressivos, ela volta para os 83 mil, não para o zero. As armadilhas que destroem sua blindagem. Olha, eu preciso te contar sobre os 3 erros mais comuns que fazem pessoas perderem tudo mesmo tendo começado a blindagem. Armadilha 1. A reserva fantasma. É quando você tem o dinheiro, mas ele está no lugar errado. Está em CDB com carência de 2 anos. Está em LCI que só vence em 3 anos. Está em previdência privada que você não pode resgatar. No papel, você tem 30 mil reais. Na prática, quando a emergência vem, você não consegue acessar. Aí você entra em pânico, pega empréstimo, usa cartão de crédito e destrói tudo. A reserva de emergência precisa ser chata, precisa ser simples, precisa ser acessível. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, poupança. Acabou. Armadilha 2. O investimento oportunista. Você juntou 15 mil reais de reserva, aí aparece a oportunidade da vida. Uma ação que está super barata. Um amigo com um negócio incrível. Um imóvel com desconto absurdo. Você pensa, vou usar 10 mil da reserva, ganho um dinheiro, reponho logo e ainda saio ganhando. Não, não faça isso. Nunca. Segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, 78% das pessoas que usam reserva de emergência para investimento oportunista nunca repõem o valor. 78%. Sabe por quê? Porque o investimento não dá certo na velocidade que você imaginou. Você precisa de dinheiro para outra coisa. E a reserva fica para depois, que vira para depois de novo, que vira nunca. Armadilha 3. A inflação do estilo de vida. Essa é a mais perigosa. Você constrói sua reserva baseada em um custo de vida de 3 mil reais. 2 anos depois, você está ganhando mais e seu custo subiu para 5 mil reais. Mas a reserva continua baseada nos 3 mil antigos. Você acha que está protegido com 18 mil reais guardados, 6 meses dos 3 mil antigos. Mas seu custo real agora é 5 mil. Então, você tem menos de 4 meses de proteção. A regra é simples. Todo ano, você revisa sua reserva. Se seu custo de vida mudou, sua reserva muda junto. O protocolo de crise. Agora vem a parte que ninguém te ensina. O que fazer quando a crise vier? Porque ela vai vir. Não é pessimismo, é matemática. Em um país que tem recessão a cada 3 ou 4 anos, você vai enfrentar crise. Aqui está o protocolo exato. Dia 0 da crise. Você identifica que está em crise. Perdeu o emprego, teve um problema grave, seja lá o que for. Primeira ação: corta tudo que não é essencial. E eu digo tudo. Streaming, academia, delivery, Uber, restaurante. Tudo. Vai para os seus 70% de custo de sobrevivência. Aluguel, contas básicas, comida. Acabou. Dias 1 a 30. Você usa apenas a primeira camada. Aqueles 5 mil reais de liquidez imediata. Não toca na segunda camada ainda. Você está testando se a crise é passageira ou estrutural. Dias 31 em diante. Se a crise continua, aí sim você começa a usar a segunda camada, o colchão de sobrevivência, e você usa com um plano, R$ 2.800 por mês, no nosso exemplo. Nada de pós-paques. Em hipótese alguma, você toca a terceira camada. O patrimônio intocável fica intocável. Mesmo se você usar toda a primeira e toda a segunda camada, a terceira não se mexe. E aqui está o porquê. Se você chegou no ponto de precisar da terceira camada, o problema não é financeiro, é estrutural. Você precisa mudar de cidade, mudar de área, fazer algo drástico. E para isso, você precisa de um colchão grande, não de migalhas. A virada de chave mental. Eu quero que você entenda uma coisa que mudou minha vida financeira completamente. Durante anos, eu achava que finanças pessoais eram sobre ganhar mais, sobre encontrar o investimento certo, a oportunidade certa, o negócio certo.
E eu estava errado. Finanças pessoais são sobre não perder. É sobre construir um sistema onde você simplesmente não pode voltar para o zero. Porque quando você tem esse sistema, tudo muda. Você negocia salário de forma diferente. Você escolhe empregos de forma diferente. Você investe de forma diferente. Você vive de forma diferente. Um dado que me impactou muito: pesquisadores da Universidade de São Paulo fizeram um estudo em 2022 com 1.000 famílias brasileiras. Metade tinha reserva de emergência adequada, metade não tinha. Durante a pandemia, sabe qual foi a diferença? Famílias sem reserva. 84% entraram em dívida. Famílias com reserva, 17% entraram em dívida. Mesma crise, mesma pandemia. Diferença absurda de resultado. E não é porque as famílias com reserva ganhavam mais. Muitas ganhavam menos do que as sem reserva. A diferença era uma só. Elas tinham o chão. Elas tinham a blindagem. Seus próximos passos. Então aqui está exatamente o que você vai fazer depois desse vídeo. Passo 1. Abre uma planilha. Calcula seu custo de vida real do último mês. Seja honesto. Pega extrato do cartão, extrato bancário, tudo. Passo 2. Calcula seu custo de sobrevivência. 70% do custo normal. Passo 3. Define suas 3 metas. Primeira camada, R$ 5.000. Segunda camada, custo de sobrevivência vezes 10. Terceira camada, R$ 50.000 ou 100.000 se você já tiver renda alta. Passo 4. Abre uma conta separada para cada camada. Sim, 3 contas diferentes. Não mistura. Passo 5. Todo mês, sem falta, você deposita na camada que está construindo. Mesmo que seja R$ 200, mesmo que seja R$ 100. Todo mês. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros meses, você vai achar que não está saindo do lugar, que está juntando devagar demais, que deveria investir em algo que renda mais. Ignora essa voz. Depois de alguns meses, você vai ter a primeira camada completa e você vai dormir melhor. Pequenos problemas vão parar de parecer catástrofes. Depois de uns 2 anos, você vai ter a segunda camada e você vai sentir um poder que nunca sentiu antes. Você vai poder dizer não. Você vai poder esperar. Você vai poder escolher. E depois de uns 5, 6 anos, você vai ter a terceira camada. E aí você vai estar blindado, completamente blindado. Crise pode vir, recessão pode vir, problema pode vir. Você não volta mais para o zero. Olha, eu sei que esse vídeo foi denso, eu sei que é muita informação, mas eu preciso que você entenda uma coisa. O jogo do zero garantido não é sobre ficar rico, é sobre nunca mais ficar pobre. E no Brasil, onde a gente tem crise atrás de crise, onde a economia muda a cada governo, onde trabalho estável é praticamente uma fantasia, não voltar para o zero vale mais do que qualquer Lambo, qualquer apartamento na praia, qualquer investimento milagroso. Porque quando você garante seu zero, você compra a coisa mais valiosa que existe: liberdade. Liberdade para escolher seu trabalho. Liberdade para recusar proposta ruim. Liberdade para esperar pela oportunidade certa. Liberdade para viver sem aquele aperto constante no peito. Então para de procurar o investimento mágico. Para de procurar a renda extra perfeita. Para de procurar o atalho. Constrói. Sua. Blindagem. Camada por camada. Mês por mês. Real por real. E em alguns anos, você vai olhar para trás e perceber que você não é mais a mesma pessoa financeiramente. Não porque você ficou rico, mas porque você ficou protegido, e proteção, no longo prazo, vale infinitamente mais do que riqueza. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aquele like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo em qual camada você está agora. Primeira, segunda, terceira ou ainda construindo. E lembra, a crise vai vir, mas você não volta mais para o zero. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.